Bem-vindo ao nosso canal. Aqui você vai encontrar mensagens poderosas e revelações que vão fortalecer sua fé e transformar sua vida espiritual. Você é uma bênção e estamos felizes por ter você conosco nesta jornada de descoberta e crescimento. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Vamos juntos trilhar esse caminho de sabedoria e inspiração. Agora, vamos para a história. Você já se sentiu diante de um problema tão grande que parecia uma montanha impossível de escalar? Talvez tenha sido uma doença, dívidas, um relacionamento em crise. E você, com toda a sinceridade, pensou que não tinha mais forças para seguir. Às vezes, a fé parece pequena, insignificante, não é? Mas o que você talvez não saiba é que mesmo a fé mais minúscula tem o poder de mover montanhas. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. Neste vídeo, vamos explorar um dos ensinamentos mais poderosos e surpreendentes da Bíblia. Você vai entender como, mesmo que a sua fé pareça do tamanho de um grão de mostarda, ela tem o potencial de transformar sua vida de uma forma que você nunca imaginou. Vamos desvendar o segredo de como aplicar essa fé no seu dia a dia e ver o impossível acontecer diante de seus olhos. Agora, se você está pronto para descobrir o poder real que reside na fé e como ela pode mudar sua perspectiva e sua vida, fica comigo até o final. O que você vai aprender aqui vai te dar coragem, esperança e a certeza de que tudo é possível para quem crê. Já se sentiu tão pequeno diante de um problema que parecia uma montanha impossível de escalar? Uma doença, dívidas, um relacionamento em crise? A sensação é de que a fé, por menor que seja, não seria suficiente para mudar nada, né? Mas e se eu te dissesse que você está prestes a descobrir o poder surpreendente que se esconde em um simples grão de mostarda? O próprio Jesus disse em Mateus 17:20 que se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, será capaz de mover montanhas. Isso não significa que você precisa de uma fé gigantesca, mas sim de uma fé genuína, viva, inabalável. Porque a questão não é o tamanho da fé, mas em quem essa fé está depositada. Abraão, por exemplo, não via solução lógica para sua situação, mas estava plenamente convicto de que Deus cumpriria o que prometera. Romanos 4:21. E foi essa fé que mudou tudo. Agora pensa comigo. Quantas vezes o medo te paralisou? Quantas oportunidades você já perdeu por duvidar do que Deus poderia fazer? Davi enfrentou Golias sem medo, porque sabia que não estava sozinho. 1 Samuel 17:45. E assim como ele, você também pode desafiar seus gigantes, se agarrando ao que realmente importa, a fé que te conecta diretamente com Deus e transforma qualquer cenário. Mas como fortalecer essa fé no meio das dificuldades? Vamos explorar isso agora. Você já percebeu como um grão de mostarda, mesmo sendo minúsculo, tem dentro de si o potencial para crescer e se tornar uma árvore robusta? Jesus usou essa comparação em Mateus 13:31-32 para mostrar que a fé pode começar pequena, quase imperceptível. Mas quando cultivada, cresce a ponto de transformar vidas inteiras. E é aqui que entra um segredo poderoso. A fé se fortalece na prática, não na teoria. Pedro andou sobre as águas porque teve fé o suficiente para sair do barco. Mateus 14:29. Mas no momento em que tirou os olhos de Jesus e focou na tempestade, começou a afundar. Isso acontece com muita gente. Começam acreditando, mas quando surgem as dificuldades, a dúvida se infiltra e o medo toma conta. O que difere aqueles que vivem milagres daqueles que permanecem estagnados é exatamente isso: manter os olhos fixos em Deus, independentemente das circunstâncias. Agora reflita: como você tem reagido às tempestades da vida? Você tem permitido que o medo sufoque sua fé ou tem dado passos ousados, mesmo quando tudo parece incerto? Assim como Pedro, todos nós temos momentos de fraqueza,
Mas a boa notícia é que Jesus sempre está ali para nos segurar pela mão. E se você deseja fortalecer essa fé e torná-la inabalável, precisa entender que há um caminho para isso. E é exatamente isso que vamos desvendar no próximo ponto. Se a fé pode crescer como um grão de mostarda, então qual é o segredo para fortalecê-la? A resposta está na prática diária. Em Romanos 10:17, Paulo ensina que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, quanto mais você se expõe à palavra, mais sua fé se desenvolve. Mas não basta apenas ouvir ou ler, é preciso aplicar. Assim como um atleta treina todos os dias para ganhar resistência, a fé também precisa de exercício constante para se tornar inabalável. E qual é o maior inimigo desse crescimento? A dúvida. Tiago 1,6 diz que aquele que duvida é como a onda do mar, levada e agitada pelo vento. Muitas pessoas oram, mas no fundo questionam se realmente serão atendidas. Essa incerteza enfraquece a fé e impede que os milagres aconteçam. O segredo está em confiar mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Abraão, por exemplo, esperou anos pela promessa de um filho, mas nunca duvidou de Deus. Romanos 4:20 e 21. Ele manteve sua fé viva e por isso viu o impossível acontecer. Agora pense, você tem alimentado sua fé ou suas dúvidas? Se deseja ver mudanças reais em sua vida, precisa tomar uma decisão firme. Substitua o medo pela confiança, a ansiedade pela certeza da provisão divina. Exercite sua fé todos os dias com a palavra, a oração e atitudes concretas de confiança em Deus. E para entender como colocar isso em prática de forma eficaz, no próximo ponto, vamos explorar um princípio poderoso que pode transformar completamente a sua vida. Se você quer que sua fé se torne inabalável, precisa entender um princípio essencial. A fé exige ação. Tiago 2,17 nos ensina que a fé sem obras é morta. Ou seja, não basta apenas acreditar, é preciso agir de acordo com essa crença. Imagine alguém que diz confiar em Deus para prover suas necessidades, mas continua vivendo dominado pelo medo e pela ansiedade. Essa pessoa, na prática, não demonstra fé. A verdadeira fé se expressa em atitudes que refletem essa confiança, mesmo diante das incertezas. Vamos a um exemplo prático. Pedro, ao ver Jesus caminhando sobre as águas, também quis andar. Ele teve fé o suficiente para sair do barco, mas começou a afundar quando olhou para as ondas, em vez de manter os olhos em Cristo. Mateus 14:28-31. Isso nos ensina que a fé precisa ser sustentada por ações constantes e por um foco inabalável. Quando você decide confiar, precisa manter essa posição, independentemente das dificuldades ao redor. Assim como um agricultor planta a semente e cuida do solo antes da colheita, a fé requer um compromisso ativo e contínuo. Agora, pergunte-se: quais áreas da sua vida precisam de ações que demonstrem sua fé? Se você ora por provisão financeira, está tomando decisões que refletem essa confiança? Se busca restauração em um relacionamento, tem agido de acordo com os princípios bíblicos para isso acontecer? Não espere sentir coragem para agir. Dê o primeiro passo e veja como Deus honra aqueles que confiam e se movem em direção à promessa. No próximo ponto, vamos explorar um dos maiores desafios que impedem a fé de se manifestar plenamente e como superá-lo de forma definitiva. Um dos maiores inimigos da fé é a dúvida. Tiago 1,6 nos alerta: aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A dúvida enfraquece a fé e nos impede de experimentar o sobrenatural de Deus. Mas como ela surge? Muitas vezes, a dúvida se infiltra quando enfrentamos desafios inesperados e começamos a questionar se Deus realmente vai agir. É nesse momento que a mente se enche de "e se?". E se Deus não responder? E se eu falhei em algo? E se isso nunca acontecer? Essa linha de pensamento nos paralisa e nos mantém presos ao medo.
Para vencer a dúvida, precisamos alimentar nossa fé com a palavra. Romanos 10:17 nos ensina que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Isso significa que aquilo que você consome diariamente influencia diretamente sua capacidade de crer. Se você passa mais tempo ouvindo vozes de negatividade, notícias alarmantes e pessoas incrédulas, sua fé será enfraquecida. Mas se você se enche da verdade bíblica, suas convicções se fortalecerão. O segredo é substituir a dúvida pela certeza que vem do conhecimento profundo de quem Deus é e do que Ele prometeu. Agora pense, quais são as vozes que você tem permitido que influenciem sua fé? Se quer experimentar o agir de Deus de forma real, precisa eliminar as fontes de incredulidade e se cercar da verdade. A dúvida não pode dominar alguém que está enraizado na palavra. No próximo tópico, vamos explorar um segredo essencial para manter a fé inabalável, mesmo nos momentos mais difíceis. Fique comigo, porque essa chave pode transformar completamente sua caminhada com Deus. Muitos querem uma fé inabalável, mas poucos compreendem o verdadeiro segredo para mantê-la firme, a constância. Hebreus 10:23 nos exorta: guardemos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Isso significa que a fé não pode ser um sentimento passageiro, algo que só temos quando tudo vai bem. Pelo contrário, ela precisa ser cultivada todos os dias, independente das circunstâncias. Mas como ser constante quando os desafios parecem não ter fim? O segredo está na disciplina espiritual. Assim como um atleta treina diariamente para fortalecer seu corpo, um cristão precisa fortalecer sua fé com oração, meditação na palavra e comunhão com Deus. Sem isso, a fé se torna frágil, vulnerável aos ataques da dúvida e do medo. Já percebeu como é fácil confiar em Deus quando tudo está dando certo? Mas e quando as dificuldades chegam? É aí que a constância faz a diferença. O verdadeiro vencedor não é aquele que apenas acredita por um momento, mas aquele que permanece firme até o fim. Agora reflita, qual tem sido sua atitude nos momentos difíceis? Você permanece firme ou vacila diante das dificuldades? Lembre-se, Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Hebreus 10:38. A constância é o que diferencia aqueles que experimentam o sobrenatural daqueles que desistem no meio do caminho. E no próximo tópico, vamos mergulhar em um princípio que pode acelerar seu crescimento espiritual e levar sua fé a um novo nível. Não saia agora, porque essa revelação pode ser a resposta que você tanto espera. Se há algo que pode transformar completamente sua jornada espiritual, é a renovação da mente. Romanos 12:2 nos instrui claramente: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que sua fé não pode ser limitada por padrões humanos. O que você acredita sobre Deus, sobre você mesmo e sobre o mundo define a qualidade da sua vida espiritual. Mas como renovar a mente? A resposta está naquilo que você consome diariamente. Sua fé é alimentada ou enfraquecida pelas informações que você absorve. Se você passa mais tempo ouvindo notícias negativas, críticas destrutivas e pensamentos de medo, sua mente se tornará um campo fértil para a incredulidade. Por outro lado, se você decide mergulhar na palavra de Deus, alimentar-se de promessas e rodear-se de pessoas que edificam sua fé, sua mente será transformada. É por isso que Provérbios 23:7 declara: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Agora reflita, quais pensamentos têm dominado sua mente? Você está permitindo que o medo e a dúvida controlem sua vida ou está se enchendo da verdade de Deus? A mudança começa dentro de você. À medida que sua mente é renovada,
Sua fé cresce e você se torna inabalável. E no próximo tópico, vamos revelar um princípio que pode destravar portas que pareciam fechadas para sempre. Fique até o final, porque essa revelação pode ser a chave para a sua vitória. Existe um segredo espiritual que poucos entendem, mas que pode mudar tudo na sua caminhada de fé. O poder da declaração profética. Provérbios 18:21 nos alerta: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso significa que suas palavras não são apenas sons jogados ao vento. Elas são sementes que definem seu futuro. O que você diz sobre sua vida, sua família e seus desafios molda a realidade ao seu redor. Muitas vezes, as pessoas estão presas em ciclos de derrota porque suas palavras reforçam aquilo que elas mais temem. Elas dizem: nada dá certo para mim. Eu nunca vou sair dessa situação. Minha vida está travada. E, sem perceber, estão profetizando exatamente o que vivem. Mas a Bíblia nos ensina que devemos falar aquilo que queremos ver, não o que estamos vendo no momento. Jesus disse em Marcos 11:23, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Isso significa que sua boca tem poder para mover montanhas. Agora pare e pense. O que você tem declarado sobre a sua vida? Suas palavras estão construindo ou destruindo? A boa notícia é que você pode mudar isso agora mesmo. Comece a declarar as promessas de Deus. Sou mais que vencedor. Deus supre todas as minhas necessidades. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Quando você transforma sua linguagem, transforma sua realidade. E no próximo tópico, vamos revelar algo ainda mais profundo sobre como alinhar sua fé com suas ações para viver milagres. Não saia agora, porque essa revelação pode ser a virada que você precisa. Você já percebeu como algumas pessoas parecem viver milagres constantes enquanto outras lutam sem ver mudanças? O segredo está em algo poderoso, a fé alinhada à ação. Tiago 2,17 nos ensina: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Isso significa que acreditar não é suficiente. É preciso agir conforme a fé que você professa. Muitas pessoas dizem que confiam em Deus, mas suas atitudes revelam dúvida, medo e incerteza. Veja o exemplo de Pedro. Quando Jesus o chamou para andar sobre as águas, ele creu e deu o primeiro passo. Mas quando começou a focar no vento e nas ondas, afundou. E isso nos ensina que não basta apenas declarar a fé, precisamos sustentá-la com ações. Se você crê que Deus abrirá portas, já está se preparando para a oportunidade? Se você declara que será próspero, tem administrado bem o que já tem? Fé verdadeira gera movimento. Agora, aqui está o desafio. O que você pode fazer hoje para demonstrar sua fé? Qual decisão, atitude ou mudança pode alinhar sua vida com as promessas que você tem declarado? Porque no próximo tópico vamos falar sobre um princípio espiritual que acelera os milagres e transforma destinos. Fique comigo, porque o que vem agora pode ser a resposta que você estava esperando. Existe um princípio pouco falado, mas que tem o poder de mudar sua vida de forma radical. A lei da semeadura e colheita. Gálatas 6:7 nos alerta: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso significa que cada palavra, ação e decisão que você toma hoje está plantando algo que você colherá amanhã. A questão é: o que você tem semeado? Muitas pessoas desejam colheitas abundantes, mas estão plantando sementes erradas. Querem prosperidade, mas semeiam preguiça e má administração. Querem relacionamentos saudáveis, mas vivem semeando palavras de crítica e reclamação. Querem crescimento espiritual, mas não investem tempo em oração e estudo da palavra.
O segredo para mudar seu futuro está em mudar as sementes que você planta hoje. Agora pense bem, qual área da sua vida precisa de uma colheita melhor? O que você pode começar a semear de forma intencional para que os frutos venham no tempo certo? No próximo tópico, vamos desvendar um conceito ainda mais profundo sobre como acelerar a manifestação das promessas de Deus na sua vida. Fique comigo, porque essa revelação pode transformar completamente sua caminhada. Agora que você conheceu o incrível poder de uma fé que pode mover montanhas, é hora de refletir. Você já entregou sua vida a Jesus Cristo? Porque a verdadeira fé começa aí. No momento em que você decide confiar não apenas nas suas forças, mas no poder do Criador para te guiar, te sustentar e te transformar. A fé que falamos aqui não é uma fé qualquer, é a fé em Jesus, aquele que, com um simples toque, pode transformar situações impossíveis em milagres. A Bíblia nos ensina que quando temos essa fé genuína, nada nos será impossível. Mateus 17:20. Então, se você ainda não entregou sua vida a Ele, eu te faço um convite. Entregue-se ao Senhor. Permita que Ele entre em sua vida e veja como sua fé será renovada e restaurada. A transformação que você busca começa agora. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre o poder da fé e como ela pode mudar sua vida. Não se esqueça, com fé, a montanha vai passar e o impossível se tornará possível. Vamos caminhar juntos nessa jornada de fé. Senhor Deus, Pai amado, eu te agradeço por cada vida que está ouvindo essa mensagem. Te peço, neste momento, que tu derrames sobre cada coração a tua luz divina. Que as escamas caiam dos olhos, que as vendas sejam retiradas, para que a verdade da tua palavra se revele de forma clara e poderosa. Que as sementes plantadas hoje encontrem um terreno fértil no coração de cada um. Que a fé que estamos cultivando seja como um grão de mostarda, que se transforme em uma árvore frutífera, trazendo frutos abundantes 100 por 1. Que cada pessoa aqui possa experimentar a plenitude do teu poder, recebendo de ti a coragem para enfrentar os desafios e a confiança para ver o impossível acontecer. Lembramos, Senhor, que já somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1:3. Que essa bênção se manifeste em nossas vidas de forma poderosa e que possamos viver de acordo com os teus propósitos, refletindo o teu amor e a tua graça. Em nome de Jesus, amém.